Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Dica terapêutica dessa quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Vou estar falando sobre um tema muito importante. Vou estar falando sobre eleições e astrologia, a astrologia e as eleições presidenciais do nosso querido Brasil. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior. Eu sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, minha gente, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas como a nossa milenar e maravilhosa astrologia. Então, tem falado aqui, minha gente, feito aqui algumas dicas, alguns vídeos falando sobre, né, a influência da astrologia na nossa vida. Esse é um tema que eu acho maravilhoso, muito importante, é um tema que eu pesquiso há muitos anos, né? E eu falei, né, lá, se não me engano, em agosto, sobre a quarentena retrógrada que a gente viveu, né? A quarentena retrógrada que a gente viu de 24 de agosto a 8 de outubro. A quarentena retrógrada, a gente teve ali todos os 5 planetas lentos. Vamos lá: Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão em movimento retrógrado durante 44 dias. Cabe uma janelinha aqui, né, gente? Ó, o movimento retrógrado é um movimento aparente. O planeta não anda para trás, porque a astrologia ela, né, se baseia num sistema geocêntrico, porque a gente quer entender como as energias da natureza, as energias cósmicas, impactam a gente, que a gente está aqui, o ser humano, estamos aqui no planeta Terra. Então tem que ser um referencial geocêntrico mesmo. Então, a partir do planeta Terra, né, do referencial do planeta Terra, os planetas, né, Mercúrio, Vênus, Marte, né, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, eles aparentemente eles andam para trás, é o tal do movimento retrógrado. O movimento retrógrado na astrologia, né, quando a gente está lidando com o movimento retrógrado, né, o mais genérico que a gente pode dizer sobre isso, o mais genérico é bom, que é aquilo que é mais generalizável. O mais genérico é que a gente se torna um pouquinho inconsciente em relação aos conceitos aplicados, conceitos simbólicos aplicados àqueles planetas. Então, quando a gente estava com os 5 lentos, né, com 5 planetas lentos, retrógrados, então a gente estava num momento de muita inconsciência. O ser humano já é inconsciente. Por isso, escravo de suas ambiguidades. Por isso que eu falo o tempo inteiro, gente, terapia é fundamental, né? Porque a gente tem que trabalhar a nossa consciência, a gente tem que se tornar mais consciente. Terapia é um caminho para ajudar a gente a ser mais consciente. Portanto, né, não ser tão escravo das nossas próprias ambiguidades. Quando a gente está ali com uma onda coletiva, onde os planetas mais lentos estão retrógrados, a gente está lidando com movimentos de muita inconsciência, de muita reatividade. E a gente viveu uma janela retrógrada de 24 de agosto a 8 de outubro desse ano agora. Aí veja bem, né, dentro dessa janela de 44 dias, a gente ainda teve 22 dias de Mercúrio retrógrado também, de 10 de setembro a 2 de outubro. Aí depois eu fiz um vídeo falando sobre o que? Outubro direto. Por quê? Porque 3 planetas vão ficar diretos em outubro. A gente chegou a ter 6 planetas retrógrados, e aí 3 vão entrar em movimento direto, mas vai ter um que não estava retrógrado, vai ficar retrógrado. Eu vou falar sobre isso tudo e o impacto disso nas eleições presidenciais, o impacto da astrologia como um todo nas eleições presidenciais brasileiras. Primeiro foi essa quarentena direta. No dia 2 de outubro, desarmou Mercúrio retrógrado. Se você for ver, comparado com as eleições de 2018, né, que teve um disparo de fake news muito grande, nessas eleições a gente teve até um nível de controle melhor do que em 2018. Então, quando o Mercúrio ele entra em movimento direto no dia das eleições, isso favoreceu o controle dessas fake news em relação ao processo eleitoral brasileiro. Aí assim, então,
né? Dia 2 de outubro, Mercúrio desarmou. A gente já estava com 6 planetas retrógrados, 5 mais lentos, e Mercúrio de 10 de setembro a 2 de outubro. Aí 2 de outubro, Mercúrio desarma retrógrado. 8 de outubro, Plutão desarmou o movimento retrógrado dele. Plutão desarmou seu movimento retrógrado, dia 8 de outubro. Isso é muito, muito importante. O primeiro lento, o mais lento de todos, que entrou em movimento retrógrado dia 29 de abril, estava retrógrado desde 29 de abril, ficou lá nesse movimento aparente, parecendo que andando para trás, né? E ele é muito lento, então ele oscilou do 28º grau de Capricórnio para o 26º grau, que tem aquela imagem, que acompanha meu astral da semana, viu falar, né, aquela imagem, aquele símbolo sabido associado ao 26º grau capricorniano, que é peregrinos subindo um íngreme degraus de um santuário de montanha, falando da importância da espiritualidade, a importância do aprofundamento espiritual. Plutão vai desarmar agora, desarmou dia 8 de outubro, né? Eu falei sobre isso. Desarmou esse movimento retrógrado. Isso é muito impactante, por quê? Porque as eleições, né, do dia 30 de outubro, elas se darão sob a influência do signo de Escorpião, já se darão sobre o signo de Escorpião. Signo de Escorpião, que é signo de um dos candidatos do presidente Lula. Lula é de Escorpião, né? Bolsonaro está na transição do Peixes para o Áries. Eu já vi algumas datas possíveis para o nascimento do Jair Bolsonaro, e temos controvérsias ali. Para mim, ele está na transição do Peixes para o Áries, que eu acho muito interessante, muito pertinente de analisar dessa forma. Então, só o fato, né, da eleição se dar sobre a influência do signo de Escorpião, isso favorece o presidente Lula, até porque as eleições se darão, esse segundo turno vai acontecer depois do aniversário do Lula, então passou o inferno astral do Lulinha, né? E aí vamos ter as eleições no dia 30. Plutão, que é regente de Escorpião, ficou em movimento direto, favorecendo o movimento escorpiânico também. Aí a gente vai ter mais 3 situações interessantes que vão favorecer o presidente Lula nessa disputa aí. Primeiro, que no dia 23 de outubro o Sol ingressa no signo de Escorpião. No dia seguinte, 24 de outubro, Vênus ingressa no signo de Escorpião também. E no dia 30 de outubro, no dia das eleições, Mercúrio, aquele mesmo que ficou direto no dia 2 de outubro, vai estar entrando em Escorpião também no dia 30 de outubro. São 3 movimentos, 4 movimentos, incluindo ali o movimento direto de Plutão, a entrada do Sol dia 23 de outubro em Escorpião, a entrada da Vênus dia 24 de outubro em Escorpião também, e a entrada de Mercúrio no dia das eleições, no dia 30 de outubro. Antes disso, tudo isso aí tende a favorecer, a fortalecer arquetipicamente o presidente Lula. É interessante fazer um adendo aqui, gente. Muito tempo antes, né, das eleições americanas, eu falei que quem levaria aquelas eleições seria o Biden. Por quê? Existe uma conjunção, que é a conjunção entre Júpiter e Saturno. Essa conjunção está no céu de 20 em 20 anos, e ela é muito estudada na astrologia, associada às eleições americanas. E Júpiter e Saturno, eles ficaram ali se acompanhando em Capricórnio, signo da tradição, que aí seria representante do Trump, né? Mas a conjunção ela vai se formar no 0 grau de Aquário, que aí é a representação da vanguarda, que no caso seria a representação do Biden. Por isso eu comecei a anunciar lá, né, antes das eleições, que o Biden venceria aquelas eleições, como acabou vencendo. Meus clientes lá nos Estados Unidos falam: não, Everton, aqui eu estou vendo todo mundo para votar no Trump. Não, aqui a gente tem uma tradição de eleger 2 vezes o candidato, né? Não vai dar Biden não, e deu Biden. Então o que eu estou vendo aqui? Então estou vendo em primeiro lugar, né, um fortalecimento, né, da candidatura, né, um favorecimento astrológico para o Lula, embora vai ter um contraponto também, né, eu vou falar depois, mas em primeiro lugar isso, né, tá desarmando essa janela retrógrada, né, deixando as pessoas com mais clareza,
né, com mais consciência, cada vez mais, com mais consciência ali, o voto vai ser mais consciente. No primeiro turno foi de uma forma, no segundo turno vai ser mais consciente. E aí eu vejo esse movimento de Plutão entrando em movimento direto, né, Sol, Vênus e Mercúrio entrando em Escorpião, favorecendo o Lula. E a gente tem também Saturno entrando em movimento direto no dia 23 de outubro, domingo anterior às eleições. Saturno vai entrar em movimento direto, né? Saturno está em Aquário, 18 graus de Aquário. Está em Aquário desde 2020. Está associado esse Saturno aqui, o aquariano, está associado à eleição do Biden, tá? Gente, Saturno entrou em movimento retrógrado dia 4 de junho agora, no 25º grau de Aquário. Vai entrar em movimento direto agora, 23 de outubro, tá? Enfim, aí depois continua a trajetória dele, vai ficar direto até 17 de junho ele vai estar em movimento direto. Vai ficar um tempão em movimento direto. Esse Saturnão aí vai varar o signo de Aquário dessa vez. Essa entrada de Saturno em movimento direto, dia 23 de outubro, ela favorece o Lula também, porque Saturno está em Aquário. Saturno, que é a representação da estrutura da tradição, né, num signo que é de vanguarda, de abertura. Então, as ideias mais vanguardistas, mais abertas, né, vão estar ali, né, mais enfatizadas. Então, esse posicionamento de Saturno direto, dia 23 de outubro, também beneficia, né, a candidatura à eleição do Lula. Aí a gente tem 3 movimentos que, se não vão dar um contraponto, né, vão colocar um pontinho de interrogação. O primeiro é o eclipse solar parcial que a gente vai ter dia 25 de outubro. Então, logo depois, 25 de outubro, tem um eclipse parcial solar. É a lua nova em Escorpião. Essa lua nova, muitos leriam essa lua nova em Escorpião como incidindo em cima ali do mapinha do Lula, e isso poderia ser perigoso para ele. Ele está sob perigo há muito tempo, tá? Mas eu acredito que é o início da lua nova, é o início de um novo ciclo. Eu acredito que no final das contas esse movimento dele é mais favorável em termos da eleição para o Lula do que ruim para ele. O que pode acontecer é que nesse período, desse eclipse solar parcial de 25 de outubro até a eclipse lunar total que a gente vai ter em 8 de novembro, esse período ser um período muito arriscado para o Lula, né? Vencendo as eleições, né? Pode ser um momento muito arriscado. Tome cuidado, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Aí a gente tem também, né, um movimento que acontece em 29 de outubro. 29 de outubro, Júpiter, que está retrógrado, está em Áries, está em movimento retrógrado. Dia 29 de outubro ele volta para Peixes, ele volta para o 29 grau de Peixes. Ou seja, esse Júpiter está exatamente ali, mais ou menos, em cima do Jair Bolsonaro. O Júpiter, como senhor da justiça, ele pode ser simplesmente a representação do Bolsonaro pagando o seu karma, né, lidando com as suas questões jurídicas, judiciais, mas pode ser também uma articulação em termos jurídicos, né, a partir de 29 de outubro, um movimento de articulação ali, que pode ser um evento nesse dia, ou eventos a partir disso, né, de 29 de outubro até esse Júpiter ficar direto, que seria 23 de novembro, movimentos de desacreditar da justiça, desacreditar do sistema, desacreditar do processo eleitoral. Mas, então, esse movimento aí é um movimento perigoso, não é que favorece ou fortalece o Bolsonaro, né? Mas mostra ali uma certa articulação que pode ser feita no sentido de desacreditar do processo que ele está participando. E tem um outro movimento ali também, que é um movimento bem perigoso, que no dia 30 de outubro, no dia das eleições, isso aí é muito importante, tá? No dia 30 de outubro, dia das eleições, Marte vai ficar retrógrado. Marte estava 2 anos, praticamente 2 anos em movimento direto, né? Ficou retrógrado em 2020, 2021 não fica retrógrado,
ficou retrógrado um tempão em 2020, ficou retrógrado em Áries, no signo que ele é regente, ele vai ficar retrógrado agora em Gêmeos. Vai ficar retrógrado ali no 25º grau de Gêmeos, vai chegar no 25º grau de Gêmeos, já está lá andando meio devagar, vai ficar retrógrado nesse 25º grau de Gêmeos, no dia 30 de outubro, e só vai entrar em movimento direto no dia 12 de janeiro de 2023. Vai chegar ali no 8º grau de Gêmeos. Esse período aí de 30 a 12 de janeiro pode ser um período particularmente belicoso. Pode ser um período particularmente belicoso aqui no Brasil. Inclusive no dia das eleições, no dia 30, no dia ali que esse Marte fica retrógrado, é o momento da gente ter muito cuidado, né? Podem surgir conflitos, podem surgir situações muito conflituosas, situações de violência, situações delicadas. Vamos tomar muito cuidado com esse dia 30 de outubro, o dia que Marte fica retrógrado, gente. Vamos tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Então, resumo da ópera. Há toda uma tendência pelo movimento astrológico do fortalecimento da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem dois movimentos ali. Um movimento do dia 29 de outubro, que é quando Júpiter entra, volta para Peixes, tá? Volta ali para o 29º grau de Peixes. Esse é um momento que pode pintar aí um evento esquisito, pode startar um processo delicado, um processo de desconstrução ou desacreditar-se, né, tentar desconstruir, desacreditar do processo eleitoral. E no dia 30 de outubro, esse Marte entra em movimento retrógrado, vai ficar até 12 de janeiro, uma janela perigosa, uma janela bélica que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então é o seguinte, né? A tendência maior aqui é de uma eleição do Lula, essa é a tendência, mas com essas situações aqui, inclusive o processo democrático brasileiro pode ficar sob risco, né? Especialmente de 29 de outubro até 12 de janeiro. Né, tem essa situação de perigo. Tomara que não seja nada disso, tomara que tudo flua muito bem, tomara aí que, né, a gente tenha a melhor eleição para o nosso Brasil. Né? Eu acredito particularmente que o melhor para o Brasil é a eleição do presidente Lula, né? Já falei isso inúmeras vezes aqui, né? Mas independente de qualquer coisa, a gente vai estar aqui firme e forte no esporte, defendendo a democracia. É isso, minha gente. Essa foi a dica terapêutica dessa quarta-feira, 19 de outubro. Semana que vem tem mais. Um beijo.